Boa tarde a todos. Doutor Moisés, obrigada pelo convite. É uma responsabilidade falar nesse fórum só de médicos, né? Vou apresentar um pouquinho. Eu não sou médica, eu sou administradora com formação de MBA executivo pela UFRJ lá do Rio de Janeiro. Sou carioca, mas estou aqui há 15 anos. Antes de vir para o Einstein, eu era responsável Eu era diretora de auditoria da Telefônica Vivo, fiquei 10 anos lá, e essa área de riscos, auditoria e compliance é uma área que eu me especializei, né? E no Einstein, eu recebi o convite de vir para o Einstein para implementar essa área de riscos, auditoria e compliance. Eu vou explicar um pouquinho para os senhores o que é, mas, de antemão, eu já falo que compliance é amigo, tá, gente? Compliance veio aqui para tentar solucionar os problemas do setor, não para dificultar. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que a gente está aqui para tentar, junto com todos os stakeholders do setor, trazer uma agenda positiva para todas as dificuldades que o setor tem, e são muitas. A Vanessa está aqui comigo, ela é minha gerente de compliance, a gente tem uma estrutura de 3 gerências, a Vanessa é que é minha parceira aí nessa luta de implementar compliance nas instituições de saúde, que é algo muito novo também, é algo que começou há pouco tempo, e que a gente está aí desbravando e tentando encontrar o melhor caminho. A gente tenta não impor nada, a gente não impõe nada lá no Einstein. Na verdade, a política do Einstein é sempre entender, né, primeiro, tudo que está por trás, os processos que estão por trás, as demandas dos médicos. Os médicos realmente são os nossos principais clientes, né, e a gente está lá para atender melhor o paciente e também atender os médicos. Então, eu vou começar uma apresentação aqui. Aqui é um pouco o que eu pretendo falar um pouco, os senhores devem estar cansados de saber sobre isso, mas falar um pouco do setor de saúde no Brasil, seus diversos stakeholders, e, por isso, da complexidade de implementar compliance no setor de saúde. Falar um pouco da lei anticorrupção, que gerou as demandas de compliance nas instituições, em todas as instituições, de todos os setores, né? A lei anticorrupção ela demandou das organizações implementar estruturas de compliance, né? E é por isso também que compliance, hoje em dia, em todos os setores, está muito forte. Também em função de tudo que tem acontecido no Brasil, né? Lava Jato, corrupção, uma mudança aí de padrão de comportamento. Falar um pouco do que é compliance e o programa de compliance do Einstein, muito rapidamente. E aí eu queria explorar com vocês um tema que é um tema que, no final das contas, permeia muito o setor de saúde, que é o tema de conflito de interesse. Eu queria tentar desmistificar um pouco esse tema com os senhores, porque eu acho que é nesse ponto que tem o principal desconforto entre médicos e instituições e como a gente pode trazer uma agenda positiva para tratar essas questões. Então, a apresentação está dividida mais ou menos dessa forma, tá? Então, e, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Não sei se vai ter tempo aqui para a gente falar, mas eu estou à disposição para qualquer dúvida. Eu e a Vanessa aqui, a gente está à disposição para qualquer dúvida e angústias que vocês tiverem, porque imagino que são muitas, né? Bom, aqui, só para a gente contextualizar o setor da saúde no Brasil, é grande, né? Ele tem um tamanho de 470 bilhões de reais, parte financiada pelo público e parte pelo privado, 50% público e 50% privado. Porém, a utilização, a cobertura, a população que utiliza mais, né, é a população pública, o setor público, o que demonstra também que a participação da iniciativa privada no setor público ela é muito importante, através das santas casas, hospitais filantrópicos como o Einstein, né, as OS, e com uma complexidade grande de stakeholders, né? A gente tem todos os prestadores, na verdade, quem paga a conta, né, os pagadores do serviço, que é o SUS, os operadores de saúde, e os prestadores de serviço, que são os médicos, os hospitais, as indústrias, né, os laboratórios. Então, essa cadeia ela é muito complexa, não é uma cadeia de consumo elementar, né? Então, a gente tem, na ponta, o paciente, que ele não decide pelo seu tratamento, e ele usa, mas ele não decide pelo seu tratamento. Tem a operadora que paga, mas ela também não decide sobre o tratamento que está sendo... Né, indiretamente, ela não decide. E tem nós, prestadores de serviços, que decidimos sobre qual o tratamento, qual a forma de se utilizar, a melhor forma de tratar o paciente, mas a gente não paga, né? Então, é uma relação de consumo muito complexa, né? Não é uma relação de consumo como vou comprar um carro e eu decido que eu vou comprar o carro e eu pago o carro. Não é assim, né? Então, essa complexidade é que gera todas essas distorções do setor e que não tem um elo de ligação bem estruturado, né? Que deveria ser o paciente, né? Mas, infelizmente, em algumas situações, o paciente fica em último plano, né?
E aí também tem o modelo de remuneração, que foi muito falado aqui, né? A lógica de remuneração do setor é o fee for service, e isso, enquanto essa lógica permanecer, muitas questões relacionadas à ética vão acontecer, porque é uma utilização baseada no uso, né? E não na qualidade, na prestação do serviço. Então, isso para compliance, para as questões de ética, ela é muito importante você tentar se solucionar, achar uma outra forma de remuneração, porque esta realmente acarreta em desvios. Aqui um dado do Institute of Medicine: 30% dos gastos com saúde são desencadeados em desperdício ou uso racional dos recursos, ou até fraude, isso é um dado internacional. E aqui no Brasil também essa situação não é diferente, né? 18% de estudo do Instituto de Saúde Suplementar diz que 18% dos gastos hospitalares são fraudes e 40% dos exames laboratoriais são fraudes ou desperdícios, ou uso exacerbado do recurso. Então, a gente tem um problema, né? Eu acho que o setor tem um problema relacionado a questões de mau uso do recurso, e a gente tem que tentar trazer uma agenda positiva para tratar tudo isso, né? Aqui, bom, os senhores já sabem, só trouxe aqui para a gente lembrar um pouco, né, do que aconteceu, dois grandes escândalos, e que fez com que o setor repensasse a sua forma de atuação. O escândalo da máfia de ossos e próteses, em 2015, foi exatamente quando eu cheguei no Einstein, e eu realmente me assustei, porque eu não sabia de nada disso. A gente se deparou com essa situação e tentou trazer mais controle, mais boas práticas, mais educação sobre o tema. E agora, recentemente, na verdade, não é recente, mas o caso do cartel de órteses e próteses na cardiologia também, a indústria fazendo cartel. Então, infelizmente, isso acontece, não é novidade para ninguém, mas a gente tem que tentar fazer dessa situação uma agenda mais positiva, né? Bom, aí, entrando um pouco na lei anticorrupção, a lei anticorrupção ela foi promulgada no Brasil em 2013 e regulamentada em 2015. A lei anticorrupção nada mais é que responsabilizar as organizações, as instituições, de forma administrativa e civil, por fraude contra a administração pública. Não tinha uma lei que responsabilizava a pessoa jurídica, e sim a pessoas físicas que representavam as pessoas jurídicas. Então, essa lei veio por uma demanda internacional, né? Todos os países já têm lei parecida com essa. O Brasil foi um dos últimos países a entrarem com essa lei, no governo da Dilma, foi a Dilma que promulgou essa lei. E aí é previsto penalidades, né? Multas, pode chegar a 20% do faturamento, as multas, em caso de que empresas estejam envolvidas em atos de corrupção. Importante lembrar que a lei ela fala que a corrupção tem que envolver um agente público. A corrupção no Brasil tem que envolver um agente público. Essa lei determina isso, né? Fala sobre isso. Então, a corrupção entre entes privados não é tratada como corrupção, é sim como fraude, e é outro instrumento legal que vai tratar sobre isso. E aí, como atenuante das multas e das penalidades, eventualmente, que as empresas vão sofrer, a lei fala sobre ter programas de compliance. As instituições terem seus programas de compliance para mostrar diligência sobre os temas relacionados à fraude e corrupção. É daí que surge os compliance nas instituições. É daí que surge a estrutura de compliance mais forte. Já existia auditoria, risco, eu trabalho com isso há muitos anos, mas é aí que surge esse nome mais forte no Brasil, e daí que surgem todas as outras leis de leniência, acordo de leniência, etc. É dessa lei que deriva tudo isso. E aí, na lei, fala como deve ser estruturado um programa de compliance. E aí, bom, deixa eu voltar. Como é que volta aqui? Aqui, mais baixo. Fala que tem que ter uma estrutura independente, fala que tem que ter recursos, tem que ter olhar de risco, tem que ter código de ética, políticas que direcionam as condutas, treinamento, canal de denúncia, tudo isso está descrito no artigo 42 do decreto, que regulamenta a lei. Mas, ok, tem a lei, mas, no final das contas, o que é o compliance e qual é o benefício, né? O compliance nada mais é de voltar as instituições a construir um ambiente que tenha cultura e valores voltados para a ética. Na verdade, é fazer cumprir as leis, cumprir as normas, né? Infelizmente, o Brasil e o mundo se deparou que as organizações precisam ajudar os países a minimizar as questões de fraude e corrupção. No final das contas, é isso que essas leis de corrupção solicita para a sociedade civil, que as organizações ajudem os governos a minimizar as questões de fraude e corrupção. Bom, e o compliance, na verdade, ele traz muitos benefícios para a instituição. Além de proteger a imagem, valoriza
as instituições, mitiga riscos, né? Tem as questões de melhorar o ambiente de controle, minimizar o impacto da falta de controle nas instituições. Então, aqui a gente está falando de minimizar riscos e ter controles adequados. E, quando a gente fala de controles adequados, é entender cada organização e cada organização trabalhar para atacar os seus principais riscos. No Einstein, a gente estruturou o programa de compliance, a gente estudou muito o tema, eu e a Vanessa, a gente viajou para os Estados Unidos, porque o Einstein foi o primeiro hospital a ter o seu programa de compliance, dessa forma formal, né, de uma estrutura dedicada. Então, a gente foi para fora, a gente estudou, fez benchmark dos hospitais americanos, e fomos para fora num congresso de uma associação chamada ACCA, Healthcare Compliance Association, estudamos muito o tema, e é assim que, no final das contas, os compliance se estruturam, tanto aqui, lá fora, quanto aqui, né? Então, tem uma estrutura independente, então, no Einstein, a gente tem uma diretoria dedicada a esse tema, que só trata de risco, auditoria e compliance. A gente faz um mapa de risco, identificando os principais temas que a gente tem que priorizar para melhorar controles, etc. E tal. O tema conflito de interesse é um tema que não sai do nosso radar, porque é um tema que é complexo, e a gente precisa ir tendo mecanismos de minimizá-lo, mitigá-lo. Fazemos políticas e procedimentos orientando a conduta das pessoas, e aí treinamos as pessoas. A gente tem um slogan no Einstein, sou ético, e é com base nesse slogan que a gente treina as pessoas que trabalham lá, tanto os colaboradores quanto os médicos. A gente precisa chegar mais nos médicos, mas a gente está chegando aos poucos. Fazemos auditoria nos processos críticos e recomendamos melhoria dos controles. E, se nada disso funcionar, a gente tem um canal de denúncia, onde qualquer pessoa que se relaciona com o Einstein, com a instituição, pode relatar atos possíveis de desvio de conduta ética, a gente apura e, eventualmente, se confirmado, a gente aplica medidas corretivas, disciplinares, etc. E tal. Então, basicamente, é assim que um programa de compliance ele funciona, é assim que funciona em todas as instituições, e a gente sempre se baseia o programa de compliance com o nosso olhar. A gente tem muitos dilemas éticos, a gente não tem resposta ainda, a gente está construindo todo o arcabouço documental, né, e estamos tentando dar resposta para questões, dilemas que temos no dia a dia, né. E a gente não tem resposta para tudo, a instituição ainda não está pronta para responder todas as questões, mas a gente sempre se baseia com... O nosso princípio maior é o paciente, o que é o melhor para o paciente. E aí isso soluciona muitas das nossas dúvidas. Quando a gente coloca o foco no paciente, a gente consegue esclarecer um pouco melhor todas as questões. E o Einstein é uma empresa que tem valores institucionais muito fortes também, né? Isso é algo que ajuda muito a gente. Bom, e aí eu queria entrar no tema conflito de interesse. Aqui para a gente promover uma reflexão sobre o que é conflito de interesse e como que a gente pode tratar esse tema dentro das instituições, de forma transparente, de forma que não prejudique ninguém e que, para restabelecer, no final das contas, a confiança que eu acho que o setor tanto precisa, né? Eu trouxe um vídeo do Dan Ariely, tem 5 minutos esse vídeo. O Dan Ariely é um estudioso, ele é economista e psicólogo, ele faz estudos de comportamento humano, de economia comportamental. Ele tem um livro muito bacana, e ele é uma referência para a gente, porque ele fala muito dos temas relacionados a conflito. Vamos passar um pouquinho, vamos passar o vídeo, por favor, Tiago, aí depois a gente volta a falar, tá bom? Hospital for a long time, and a few years after I left, I went back, and the chairman of the burn department was very excited to see me. He said, Dan, I have a fantastic new treatment for you. I was very excited. I walked with him to his office, and he explained to me that when I shave, I have little black dots on the left side of my face where the hair is, but on the right side of my face I was badly burned, so I have no hair, and this creates lack of symmetry. And what's the brilliant idea he had? He was going to tattoo little black dots on the right side of my face and make me look very symmetric. Sounded interesting. He asked me to go and shave. Let me tell you, this was a strange way to shave because I thought about it and I realized that the way I was shaving then would be the way I would shave for the rest of my life because I had to keep the width the same. When I got back to his office, I wasn't really sure. I said, can I see some evidence for this? So he showed me some pictures of little cheeks with little black dots, not very informative. I said, you know, what happened when I grow older and my hair becomes white? What would happen then? Oh, don't worry about it. He said, we have laser, we can whiten it out. But I was still concerned, so I said, you know what?
I'm not going to do it. And then came one of the biggest guilt trips of my life. This is coming from a Jewish guy, right? So that means a lot. and he said, Dan, what's wrong with you? Do you enjoy looking non-symmetric? Do you have some kind of perverted pleasure from this? Do women feel pity for you and have sex with you more frequently? None of those happened. And this was kind of very surprising to me because I've gone through many treatments. There were many treatments I decided not to do, and I never got this guilt trip to this extent. But I decided not to have this treatment, and I went to his deputy and asked him what was going on. Where's this guilt trip coming from? And he explained that they have done this procedure on 2 patients already, and they need the 3rd patient for a paper they were writing. Now, you'd probably think that this guy is a schmuck, right? That's what it seems like. But let me give you a different perspective on the same story. A few years ago, I was running some of my own experiments in a lab. And when we run experiments, we usually hope that one group will behave differently than another. So we had one group that I hoped their performance would be very high, another group that I thought the performance would be very low. And when I got the results, that's what we got. I was very happy. Aside from one person, there was one person in the group that was supposed to have very high performance that was actually performing terribly. And he pulled the whole mean down, destroying my statistical significance of the test. So I looked carefully at this guy. He was 20-some years older than anybody else in the sample. And I remembered that the drunken guy, the drunken guy, came one day to the lab wanting to make some easy cash. And this was the guy. Fantastic, I thought. Let's throw him out. Who would ever include a drunken guy in the sample? But a couple of days later, we thought about it with my students, and we said, what would have happened if this drunken guy was not in that condition? What would have happened if he was in the other group? Would we have thrown him out then? We probably wouldn't have looked at the data at all, and if we did look at the data, we probably said, fantastic, what a smart guy who is performing this low, because he would have pulled the mean of the group lower, giving us even stronger statistical result that we could. So we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment. But you know, these stories and lots of other experiments that we've done on conflicts of interest basically kind of bring 2 points to the foreground for me. The first one is that in life we encounter many people who, you know, in some way or another try to tattoo our faces, right? They just have the incentives that get them to be blinded to reality and give us advice that is inherently biased. And I'm sure it's something that we all recognize and we see that it happens. Maybe not, we don't recognize it every time, but we understand that it happens. The most difficult thing, of course, is to recognize that sometimes we too are blinded by our own incentives. And that's a much, much more difficult lesson to take into account because we don't see how conflicts of interest work on us. When I was doing these experiments, in my mind, I was helping science, right? I was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through. I wasn't doing something bad. In my mind, I was actually, you know, a knight trying to help science move along. But this was not the case. I was actually interfering with the process with lots of good intentions. And I think the real challenge is to figure out where are the cases in our lives where conflicts of interest work on us and try not to trust our own intuition to overcome it, but to try to do things that prevent us from falling prey to these behaviors because we can create lots of undesirable circumstances. I do want to leave you with one positive thought. I mean, this is all very depressing, right? People have conflicts of interest, we don't see it, and so on. The positive perspective, I think, of all of this is that if we do understand when we go wrong, if we understand the deep mechanisms of why we fail and where we fail, we can actually hope to fix things. And that, I think, is the hope. Thank you very much. Eu acho que esse vídeo, para mim, é muito ilustrativo, porque, primeiro que ele fala que todos os seres humanos têm conflito de interesse, né? E o conflito de interesse está presente no dia a dia dos profissionais, dos médicos, de qualquer pessoa, né? E que a gente tem que... O que ele fala como positivo, que é isso, é assim que a gente tenta tratar o conflito de interesse, é, primeiro, reconhecer o conflito, né? E não se auto-enganar com relação a eventuais vínculos que tenhamos com indústrias, com empresas, né? Porque nós nos relacionamos. O ser humano é um ser de relacionamento, né? Então, eventualmente, e não necessariamente um vínculo, um conflito de interesse, ele é material, né? A gente tem até conflito de interesse entre familiares, né? Às vezes a gente quer empregar uma pessoa, quer ajudar uma pessoa, né? Então, reconhecer que o conflito de interesse ele existe e ele é quase que intrínseco ao ser humano é o primeiro passo que a gente tem que dar
para a gente trazer isso de uma agenda positiva. E a gente tentar não ficar cego com relação a esses conflitos. Eu acho que, e no final das contas, isso está tudo muito relacionado também com a história, né, que acabou acontecendo em para alguns, né. Eu acho que o auto-engano, os escândalos começam no auto-engano, né, e as pessoas vão se auto-enganando, e a coisa cria uma proporção maior do que deveria, né. Então, a gente tenta, primeira coisa, desmitificar o conflito. O conflito todo mundo tem, e não tem problema de ter conflito de interesse. O problema é quando a gente usa esse interesse em nosso benefício, né? Então, é uma equação matemática simples que a gente tenta para desmistificar. Então, conceitualmente, conflito de interesse é: eu tenho um vínculo, ou recebo apoio de uma empresa, por exemplo, ou tenho um vínculo com uma empresa, sou consultor, sou speaker, né, ou recebo apoio para congresso, etc. e tal. Ok, não tem problema sobre isso. Mas eu também tenho poder de influência na decisão. Quando essas duas coisas se combinam, eu tenho um potencial conflito de interesse. Mas não necessariamente esse conflito vai se materializar e vai prejudicar alguém, né? Se a gente tiver mecanismos de consciência e de controle, a gente pode evitar isso. E é sobre isso que a gente está tentando, assim que a gente está tentando tratar o conflito de interesse no Einstein. Reconhecer que a relação da indústria com os profissionais, ela é muito positiva para o setor, ela traz inovação tecnológica, traz muitos benefícios para o setor, e isso não tem problema, né? É assim que o mercado funciona, a indústria ela treina os profissionais, né? Ela treina os médicos, ela desenvolve novas tecnologias, ela investe pedaço nisso, e esse vínculo não tem problema. O problema se dá quando esse relacionamento se materializa em interesses pessoais, isso sim. E dentro das instituições, então, quando a gente fala que influência na tomada de decisão, aí eu estou me colocando na posição, por exemplo, de um hospital, né? Um médico ele tem um vínculo com uma indústria e ele toma a decisão sobre a compra do material de medicamento relacionado àquela indústria. Então, aí a gente tem um potencial risco. E como é que a gente trata isso, né? Como a gente pode tratar isso para evitar que não tenha viés? Se o material daquela indústria for melhor, se institucionalmente se decidir por aquele material ser melhor, ótimo, e vamos todos juntos. Mas, se não, a gente tem que compreender isso e seguir de uma outra forma, né? Bom, e o relacionamento sempre, né, tem que ser pautado pelos interesses do paciente e da instituição, por isso que o Einstein ele se posiciona também dessa forma, com protocolos, com mecanismos de proteção da instituição, né? E o conflito de interesse, como está escrito, como o Dan falou e está escrito aqui, ele pode ocorrer de forma não intencional, né, pelo auto-engano. Então, reconhecer que a gente pode se enganar também é o início de uma forma positiva da gente tratar esse tema. O Dan ele escreveu um livro, esse livro é muito legal, ele tem um nome esquisito, que é A Mais Pura Verdade sobre Desonestidade. Ele fala que qualquer ser humano está sujeito a ser corrompido ou corromper. É duro assim. Todos nós podemos cometer um ato não ético, né? Depende muito da circunstância, depende muito do ambiente, depende muito dos nossos valores morais. E aí ele, assim, de forma muito resumida, porque aqui quem sou eu para ensinar o que o Dan fala, mas ele fala em como a gente constrói um ambiente para minimizar esses riscos, né? Então, ele tem 3 teorias. A primeira teoria que ele fala é a teoria econômica. O custo-benefício de cometer um ato ilícito. O sujeito, quando vai cometer um ato ilícito, ele vai sempre ponderar quanto que eu vou ganhar com relação a esse ato e qual é a probabilidade de eu ser pego, né? E essa é a teoria econômica que ele fala, e ele fala como a sociedade resolve isso? Com penalidades, com multas. O sujeito que tem esse viés, a gente tem que colocar a multa. Então, um bom exemplo disso é a multa de trânsito, por exemplo, né? Quando a multa se pagava a multa e não tinha nenhuma consequência, as pessoas acabavam infringindo as leis de trânsito. Hoje em dia, como tem pontuação na carteira, perde a carteira e a multa ficou mais cara, as pessoas tendem a respeitar mais as leis de trânsito, né? Isso aconteceu, inclusive, comigo. Então, esse é o mecanismo que a sociedade ele encontrou para atacar vieses econômicos, né? Tem a teoria psicológica, que ele fala que está muito relacionado com os valores morais do ser humano. Então, isso dá mais certo na infância, né, na adolescência. Você educa, né? Você
você começa a criar pessoa, uma sociedade mais consciente dos problemas, né, e respeitando mais as normas, as regras, etc. Então, a educação aqui é muito importante. Mas também tem exemplos, o cigarro também é um exemplo. Assim, quando você coloca lá a foto de um doente na caixa de um cigarro, você sensibiliza aquela pessoa, né? Você vai nos valores morais, né, da pessoa, né? Você entra mais no âmago moral, pessoal, né? Então, também tem essa possibilidade. E a outra, que é o auto-engano, que ele fala, né? Esse daí realmente é o mais difícil de se controlar, se eu poderia dizer assim, né? Porque, de fato, é isso que ele falou, né? A gente está sujeito a vieses o tempo inteiro, né? Então, ele fala que o mundo ideal, que a gente sabe que não é possível, é cortar o incentivo financeiro, ou diminuir o incentivo financeiro, para que não tenha mais o viés. Uma outra forma é através de decisões colegiadas, ter estratégia de segunda opinião, né, ou decisões colegiadas. O Einstein fez isso no programa Coluna, alguns de vocês devem conhecer esse programa, que as decisões de trazer materiais para o Einstein foi tomada através de decisões colegiadas, chamou médico, chamou operadora para identificar qual era a melhor forma de tratamento e também dos materiais. E uma outra forma de combater o auto-engano, que ele chama, é a questão do empoderamento do paciente, da mais transparência das relações. E é sobre isso que a gente quer tratar agora, a partir dos próximos slides, né? Quando você deixa transparente os vínculos, os apoios que recebemos, principalmente para o paciente, para a sociedade, a pessoa conhece e tem mais poder de tomar a decisão, né? Assim, poxa vida, tá, ele tem esse vínculo, mas ele tem mais tantas outras experiências, então, ok, faça esse tratamento. Ou não, né? Então, você dá mais transparência para as relações, né? E é nessa linha que surgiram algumas leis ou projetos de leis, né? Não sei se eu vou estar falando uma obviedade aqui para vocês, mas lá nos Estados Unidos tem a Lei Sunshine Act, que surgiu exatamente para dar transparência das relações entre médico e indústria. Essa lei surgiu em função de escândalos que ocorreram, onde a indústria, de estratégias de marketing enviesada pelas indústrias, e as indústrias, como forma de reconhecer e minimizar esses problemas, concordaram no Congresso de ter essa lei que fala que todo o gasto, todo o incentivo que a indústria faz para um médico ou para um hospital, ela tem que declarar gastos de $10 para cima. E isso é uma base de dados pública, ela acontece desde tem bastante tempo, deve ter desde 2015, né? Ou não, antes, bem antes. 2010 já tem essa... para engrenar. Né? Então, é isso. Tem um site onde as indústrias colocam lá todo o pagamento que fez a médico, a hospitais de ensino. Os médicos têm ainda, antes de ser divulgado, todo ano os médicos podem revisar esses valores e é divulgado publicamente, com o objetivo de dar transparência para o setor. Aí, aqui eu trouxe o The Journal... o JAMA, né, o Journal American Medicine Association. Ele estudou, ele pegou os dados de alguns anos do Sunshine Act e chegou a algumas conclusões, né? E tem conclusões interessantes para o bem e para o mal. É isso que é interessante também. Essa lei é uma lei ainda que precisa ser muito... tem que ser melhorada, ela tá ainda, eles falam que ainda é um bebê, que precisa ainda melhorar muito, mas eles falam que os médicos que mais receberam subsídios da indústria não eram especialistas, não eram os especialistas no seu campo de atuação, ou não possuíam certificado do conselho especializado. Alguns médicos que recebiam dinheiro da indústria tinham sanções dos conselhos de classe, conselhos médicos, né? Alguns docentes de universidades que não podiam receber subsídio da indústria por políticas internas recebiam, o que foi uma grande surpresa para as universidades de lá. Essa também é uma informação interessante. E, ao cruzar informações sobre a prescrição, médico que recebia incentivo da indústria tinha mais tendência a prescrever medicamentos de marca, em detrimento do que não recebiam. Então, influencia, né, na prescrição essas questões. E tem uma questão que é curiosa até, né? Os pacientes começaram a pesquisar médicos que prescreviam mais opioides para
e começaram a compartilhar isso nas redes sociais. Também é um lado ruim dessa transparência toda, né? Mas na conclusão dessa reportagem fala que a transparência, a lei da transparência ainda está na sua infância, mas que é fundamental continuar melhorando esses mecanismos para a gente poder restabelecer a confiança do setor, né? Então, isso é lá nos Estados Unidos. Aqui, no Brasil, a gente já tem alguns movimentos relacionados a isso. Tem o Sunshine Act mineiro. Essa lei já existe, já está em vigor, que é exatamente a indústria reportar os incentivos, né, as remunerações que fizeram para médicos lá no estado de Minas Gerais. Ainda também está super embrionário, ainda não está funcionando na sua plenitude, vai demorar para funcionar, ainda mais aqui no Brasil, mas o estado de Minas Gerais já começou com essa iniciativa. O CREMESP, a resolução 273, surgiu logo depois da máfia das órteses e próteses, também tem essa resolução, imagino que não esteja funcionando, porque o CREMESP não se estruturou para isso, mas também fala que a relação dos médicos com a indústria da PME tem que ser divulgada, né? Também tem essa resolução do CREMESP, mas imagino que não deva estar funcionando na sua plenitude. Tem um projeto de lei federal de 2017. A gente acabou de saber hoje que esse projeto foi arquivado, mas tinha um movimento de ter uma lei federal de dar a transparência no mesmo molde da Sunshine Act, igualzinho, né? Foi arquivado agora, dia 31 de janeiro. A gente tentou entender por quê, e a gente acha não, é assim, né? Quando muda o Congresso, algumas leis são arquivadas, e se a sociedade ou a pessoa ou o congressista que escreveu a lei quiser desarquivar, ele pode. Vamos ver se esse movimento vai continuar ou não. Mas aqui o objetivo de falar sobre essas leis é para dizer que assim, existe um movimento no setor, né, de dar mais transparência para essas relações, né? Lá no Einstein, a gente tem uma política de prevenção e controle de potenciais conflitos de interesse, que, na verdade, é a nossa Sunshine Act interna. A gente pede para todas as pessoas que têm poder de decisão no Einstein, seja eles colaboradores ou médicos, todos os médicos têm que declarar os seus vínculos e os seus apoios financeiros recebidos pela indústria. A gente fez isso em 2015, solicitou essa declaração em 2015, agora a gente está refazendo um sistema para ser uma coisa mais bem controlada, e vamos pedir para que as pessoas declarem agora em 2018. E aí a gente pede para declarar vínculos com a indústria, apoio financeiro recebido pela indústria, pesquisa patrocinada pela indústria, vínculo com o setor público de saúde, porque isso é importante em função da lei anticorrupção, e para a gente mapear também onde estão os principais interlocutores, que a gente tem uma parte pública importante, né? A gente é filantrópico, então a gente presta muito serviço para o governo, então a gente precisa mapear tudo isso para ter melhor controle, e vínculo com o setor público também. Essas declarações elas são analisadas pelos diretores dessas pessoas, no caso dos médicos é o diretor clínico que analisa, com a nossa ajuda, e a gente já tem alguns controles que a gente coloca para evitar que o conflito se materialize ou que a decisão seja a decisão imparcial, né, pela compra do medicamento, etc. e tal. E a gente tem essa iniciativa que a gente entende que mais do que ter controle é educar. Porque essa questão de conflito de interesse é muito pessoal, né? Uma pessoa tem que entender, como o Dan falou, né? A pessoa tem que entender que pode estar sendo autoenganada, né? E aí refletir sobre a decisão que está tomando perante o paciente. Então, mais do que qualquer tipo de controle, é criar uma educação sobre esse tema. E aí, para terminar, eu fiz algumas considerações aqui, assim, leis da transparência ou transparência é uma solução? Eu entendo que sim. Eu, Vanessa, nós do Einstein entendemos que sim, né? E por quê? Porque, primeiro, é uma oportunidade para os médicos agirem com transparência e demonstrar a boa reputação, né? A credibilidade que esses profissionais têm perante o setor, e as relações elas podem existir desde que sejam claras e muito bem comunicadas, né? E para evitar críticas relacionadas aos viés. Eu acho que isso é uma demonstração que, sim, podemos ter vínculos, mas isso eu estou deixando aqui isso transparente para que não fique escondido e ninguém
dirima qualquer dúvida com relação aos eventuais vieses que possam acontecer. Para o paciente, é dar mais visibilidade, mais poder de decisão. Claro que isso requer muita educação, muita consciência. Isso aqui é o início de uma discussão, né? Para as organizações, a possibilidade de controlar melhor todas as suas decisões. E para a sociedade, deixar tudo muito mais transparente, até mesmo as questões... Aí tem umas questões que, claro, que isso, se eventualmente tudo isso vingar, né? As questões tributárias também relacionadas a tudo isso, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas também tem questões relacionadas a isso que passam por isso também, né? Mas as leis da transparência não é a solução, de maneira nenhuma. A gente sabe que isso é apenas... Não tem uma bala de prata para resolver esse tema de conflito de interesse. Tem leis, tem controles, né? Lá no Einstein, a gente viveu situações difíceis também relacionadas, no final das contas, a conflito de interesse, né? E instituímos alguns controles, câmaras técnicas para decidir sobre a melhor órtese, a melhor prótese a ser colocada dentro do hospital, e falamos para os médicos que são aqueles materiais que têm que ser utilizados, né? Então, câmaras técnicas que envolvendo compras, médico, decisão colegiada sobre o melhor material que é disponível no mercado para atender o paciente, protocolos médicos, a gente fala, não são para todos, né? Não é para todos os procedimentos, mas protocolos médicos onde o Einstein institui lá qual é a quantidade de materiais, medicamentos, qual é o procedimento que tem que ser usado, qual é o tipo de exame que tem que ser feito para determinado tipo de doença. Ou seja, tem um arcabouço de leis e controles que juntos vão melhorando aí a transparência e melhorando também as questões de ética, né? É claro que tem problemas com relação a essa questão de transparência. A gente não pode esquecer que no Brasil tem a questão de segurança das pessoas, né? A gente não é um país que é seguro, então divulgar a remuneração é algo que pode expor a pessoa, né? Então a gente tem que pensar nisso. A questão da educação, assim, o desafio de educar as pessoas relacionadas nesse tema, tanto médico como paciente, como instituições, os critérios para divulgação e os custos, né, desse sistema como um todo. Então, era isso que eu queria falar um pouco assim sobre compliance, sobre o que a gente está fazendo. Eu peguei um tema específico para falar, só porque eu acho que a gente tem pouco tempo, e também acho que é um tema aqui mais sensível para o setor. E estamos à disposição aí para dúvidas, comentários. Obrigada. E aí? Sai, fica. Eu queria parabenizar pela palestra e algumas perguntinhas, porque você começou falando que a gente tem preconceito contra compliance, né? Uhum. E tem mesmo. Eu sei. Eu tenho que admitir que é uma coisa que médico não gosta, é o tal do compliance. Mas tem algumas questões que geraram esse preconceito. E eu queria te perguntar justamente sobre elas. Tem algumas coisas que eu não entendo realmente, né? Nós estamos falando de ética. Então, quer dizer, a empresa ela não pode levar o médico para um congresso organizado pela SBOT, porque isso o compliance não permite. Mas ela permite que possa levar um médico para um curso organizado pela própria indústria. Quer dizer, quer maior conflito de interesse que esse? Queria que você me explicasse isso. Essa é a primeira coisa. A segunda é em relação... O outro até perdi um pouquinho aqui. Em relação à parte... Depois eu vou lembrar, se você puder me responder primeiro. Não, vamos lá. Eu acho que... Eu não sei qual empresa está falando, né? No Einstein, a gente não tem nenhuma restrição das indústrias pagarem para os médicos irem para congressos. Isso não está na nossa política. A gente só fala que os médicos precisam declarar. É só isso que a gente fala. Às vezes se usa muito o nome do compliance em vão. Isso é muito importante deixar claro também. Tá? Às vezes se fala assim, não posso pagar porque o compliance não deixa. Isso no Einstein, essa regra no Einstein não existe. Assim. Sim, pode. Não, o que eu entendi é o seguinte, a empresa hoje, ela, devido a essas leis do Sunshine Act, eles não podem mais patrocinar a ida para médicos para congresso, mas eu estou falando das indústrias. As indústrias. Mas eles podem fazer curso específico do material para eles, então levar 50, 60 médicos para fazer um curso. Mas quando fala que é para uma instituição científica, como a SBOT, já não pode mais, porque diz que o compliance, eles alegam o compliance, tudo é o compliance. Então. Não é isso? Só a segunda questão que eu lembrei, que é o seguinte,
Se eu peço para trazer um convidado internacional, uma empresa, ela quer trazer um convidado internacional para falar sobre um determinado assunto, ok? E aí ela traz esse convidado, então, durante a atividade contratada pela empresa, aquele profissional pode falar. Aí nós conversamos, vamos aproveitar que ele está aqui, e vamos pedir para ele falar sobre um outro assunto na nossa grade científica. Afinal de contas, ele é um expoente mundial. Não, isso não pode. Mas eu trago um convidado internacional, bancado pela minha sociedade, e aí ele pode falar no evento dele, entendeu? Quando eu banco o profissional, ele está liberado para falar em qualquer situação. Mas quando a indústria traz, ele só pode falar na atividade da indústria. A indústria, eu acho... Bom, eu vou falar em nome da indústria, eu não sou compliance da indústria, tá? Eu sou compliance do hospital. Mas eu acho que a indústria ela se viu muito pressionada com relação a todos esses pagamentos que aconteceram. E, de fato, eram... Bom, eu sou compliance, eu necessariamente preciso falar dessa forma. Me parece que era um pouco gastos muito exagerados. E a indústria se viu pressionada a mostrar para a sociedade que agora não é mais assim. E eu acho que algumas regras da indústria ainda não foi bem pensada, sinceramente. Mas, e a indústria, porque talvez nesse seu exemplo, de fato, assim, a indústria só pode pagar por aquilo que foi contratado. E só pode usar aquele profissional para aquilo que foi contratado. Qualquer outra coisa, ela não pagou para aquele profissional. Então, não pode ser utilizado. Eu imagino que seja isso. Pode ser outra coisa também, pode ser usando o nome do compliance vão, mas o que eu imagino que assim, agora tem mais rigor com relação a esses pagamentos e esses congressos, né? Mas em função dessa pressão que a indústria passou, e passa ainda, né? E a indústria tentando se reinventar também. Ela está tentando achar outras formas, porque, no final das contas, é o médico que vai vender o produto dela. Né? Se a gente falar com português claro, é o médico que vende o produto. Né? E ela tem que achar outras formas de fazer com que o médico continue vendendo o produto, mas de forma que não exponha tanto o médico e não crie esses vieses. Né? Deixa eu dar minha ideia, né? Que eu tenho, não sei se está correto ou não, mas pelo menos o que eu entendo assim, do compliance é nada mais do que regras, né? Que uma determinada indústria ou empresa criou para instituir uma situação como ética, né, e criar normas para tudo que é situação. Então, ele diz, um deslocamento daqui até ali, eu posso pagar, vai ser classe econômica para todo mundo. Isso. Se for até determinada distância, ou se for ficar mais tempo de deslocamento, eu poderia pagar uma executiva. Né? Então, para determinados eventos, né, o que a gente está vendo lá da gente, mas para a empresa, ele quer o quê? Não, para poder divulgar o meu produto, ele está fazendo compliance para ele, né? Então, eu posso bancar pessoas para ir para um evento, que é o meu evento, do meu produto, para eles conhecerem e vender. Agora, eu vou pagar uma passagem, uma viagem para um congresso em que eu não faço nem parte, que eu não estou nem apoiando, nem financiando. Como é que eu vou justificar para o meu chefe, para o meu patrão, que eu estou dando esse dinheiro para essa pessoa e não vai ter um retorno, né, na cadeia a longo... Então, não, essa é a ideia da empresa, esse é o compliance da empresa, não é o compliance da lei, não. Ele não está fazendo... do jeito que na SBOT a gente está fazendo um compliance... Não, Não, mas olha só, cada gente. Um criou. Gente, é um por vez, por favor. Parece mercado de peixe. Levanta a mão e pega o microfone, por favor. Então, para minimizar, eventualmente, custos, então ele vai dizer, não, eu posso pagar o médico, mas não posso pagar o acompanhante do médico, não vou pagar a esposa, não vou pagar a família e tudo mais. Então, foi uma forma até de ele conseguir, eventualmente, economizar os seus custos, né? Ou tentar priorizar ou ver o que realmente dá retorno. É como eu vejo que eles criaram ou utilizaram a palavra para esse fim, não sei se está correto. Não, e outra coisa, cada setor tem os seus riscos, né? O compliance é para todos, realmente, mas para cada setor, a empresa fica mais exposta a determinadas coisas ou não. Né? A indústria ficou muito exposta a questionamentos relacionados a esses pagamentos. E tanto é que teve uma lei para minimizar tudo isso. Né? Então, as instituições elas começaram a criar regras internas para dizer, tá bom, até aqui eu posso ir, daqui para frente, institucionalmente, eu não quero assumir esse risco de ter a minha imagem associada, eventualmente, uma questão relacionada à não ética, a vieses. Então, o compliance é para todos, sim, mas cada instituição determina os seus limites. Por exemplo, o nosso limite na política de conflito de interesse é
pode receber, pode ter vínculo com a indústria. A gente não limitou nada, a gente só gostaria de saber, para, eventualmente, se aquela pessoa tem poder de decisão no Einstein, a gente tentar colocar algum tipo de controle. É assim. Mas essa regra que o Einstein colocou poderia ser uma regra muito mais rigorosa. Poderia ser assim, não, o médico trabalha aqui, não pode receber. Nada, não pode ter vínculo nenhum. Uma loucura. A gente não iria fazer isso jamais. Entendeu? Então, o compliance é para todos, mas para cada instituição a gente tem que entender a instituição e colocar os limites dentro do que é possível, dentro do que é melhor, dentro do que a instituição entende que é melhor para ela. É nessa linha, mais ou menos. Bom, eu também gostaria de parabenizar pela excelente palestra. E o que a gente percebe é que o compliance, ele, no fim, é um auto-engano total, né? Quer dizer, existem pessoas... Que ótimo! Que se, não, Vamos ouvir isso. não, só um minutinho. Não, brincadeira. No seguinte sentido. É óbvio que se a indústria ela leva alguém, se compliance é todo o conflito, tudo que possa interferir na decisão que você possa ter em determinadas coisas, se uma empresa fideliza um indivíduo levando ele para fazer um curso, é óbvio que isso é compliance. Como o indivíduo que tem qualquer benefício, porque hoje se você recebe uma caneta do laboratório, ou se você recebe 200 milhões, no fim das contas, existem vários artigos que dizem que ambos são conflito de interesse. Então, o nosso principal problema é a consciência disso. Então, o Einstein tem um sistema. Quer dizer, existem pessoas que são mais permissivas e menos permissivas na sua visão. Quer dizer, eu acho que o médico tem que se autoeducar e não ser permissivo. Esse é o grande problema, porque a indústria ela considera compliance o que ela tem um certo interesse de que ela leva até um certo ponto, porque ela precisa vender. O médico leva vantagem em determinadas coisas. Quer dizer, então, o grande problema é o autocontrole. Quer dizer, você não se autoenganar com determinadas coisas, porque fica muito fácil se você considerar tudo aquilo que não é. Ah, não, isso não é, mas é óbvio que é, certo? O grande problema... Esse Einstein tem o método dele. Se cada um individualmente fizer seu próprio método, você não haverá auto-engano. E por isso que eu falo que assim, a questão de relacionados a esse tipo de conflito de interesse, assim, a gente fala isso, né? 80% é consciência do médico. Não tem como, assim, é um indivíduo. Porque se o indivíduo estiver lá com um paciente e prescrever o que ele tem o poder de decisão na mão, né? Então, por isso que a gente tenta ir pela linha da educação e da consciência, porque não tem como controlar tudo isso, é impossível. Mas, enquanto compliance uma instituição de saúde, a gente tem que ter minimamente mecanismos que a gente possa identificar e mostrar diligência, né? Mostrar que a gente está tentando resolver esse problema. E também levando em consideração que o setor tem essa estrutura, né? A indústria se relaciona, muitos stakeholders relacionados, né? E os interesses não estão muito compatibilizado. Então, a gente tem um problema, sim, né? E a consciência é o caminho. Acho que o compliance não é que a gente seja exatamente contra, mas tem umas situações interessantes. Por exemplo, ele faz o compliance que ele vai te levar um curso para os Estados Unidos ou para a Europa, e aí você tem que chegar assim meia hora antes, para uma viagem longa, e depois do curso, meia hora depois, estou exagerando, lógico, você tem que ir embora. E aí teve uma situação que tinha até mais pessoas ouvindo, de uma empresa contando para mim o seguinte, que o compliance da empresa proibia de levar o médico na executiva. Então, você pega um cara para levar para os Estados Unidos e Europa, um voo longo, ele obrigatoriamente tem que ir de econômica, ficar 24, 48 horas lá e voltar no Pau de Arara. Que é o sonho de Pau de Arara, eu estou falando não é o sonho de Pau de Arara. E pelo contrato dele, como gerente, voos acima de 5 horas, ele era proibido de viajar na econômica. Então, quando ele levava um médico no curso, um grupo de médicos, ele era proibido de levar o cara na executiva e ele era proibido de viajar na econômica. Então, vai entender. Sabe que, assim, minha opinião, eu acho que... a minha opinião é que está todo mundo tentando colocar regras e, às vezes, as regras não são inteligentes. A verdade é essa. E aí, isso é ruim para o compliance, né? Porque, no final das contas, fica o compliance que está errado. Mas é porque as instituições ainda não conseguiram achar um meio termo, sabe? Eu acho que, em função de tudo que aconteceu, está
exacerbado. No primeiro momento, elas puxaram muito para Exato, proteger puxaram o freio de elas. mão, exatamente. Isso é normal acontecer, né? Veja o que está acontecendo aqui no Brasil, né? A gente está se adequando ainda, né? Tá tudo, assim, Lava Jato é um exemplo, né? Quando a gente imaginar que ia ter um presidente da República preso? Acho que a gente chegou até no extremo, né? Não estou defendendo Lula, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas a gente foi assim, né? E a gente está tentando... Né? Então, tem esse fenômeno, eu acho, que a gente precisa ainda... Viviane, e a gente chega à conclusão que as coisas, esse compliance não é tão claro, porque cada instituição elabora o seu compliance. Nós temos um exemplo prático aqui hoje. Nós estamos aqui hoje pela AXE, né? Sempre tem apoio nosso. Nós temos que deixar que 18 horas termina amanhã, todo mundo tem que pegar um voo amanhã à noite, porque tem que sair porque terminou às 18 horas. Mas talvez outra instituição já dá uma abertura maior. Não, você pode ir no outro dia, porque o compliance depende de cada instituição. Exatamente. E isso está gerando uma incerteza no meio médico. Entendi. Não só ortopedia, no meio médico. Porque cada instituição faz o seu compliance. Nenhuma é igual ao outro. Então, não tem uma lei que é padronizada para... Você está fazendo o compliance do hospital, a AXE tem um compliance dela, a Artrex tem um dela, a Smith Neff, a Johnson, cada um tem um compliance diferente. Então, por isso que fica a dúvida, o que é o correto? Por que criaram esse compliance dessa maneira para facilitar tanto? Eu acho que foi muito para trazer uma economia para a indústria. Eu acho. Não tem dúvida disso. Não, eu acho que a questão é extremamente importante. A gente não deve tratar isso achando que cada um faz o seu compliance, ou cada empresa. Elas têm procurado estabelecer cada vez mais um padrão para que tenha uniformidade, mas principalmente os hospitais. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP elaborou uma cartilha de compliance, isso demorou um tempo, houve comprometimento de todos os níveis, tanto da alta administração do hospital, quanto a parte dos médicos. Eu, como diretor clínico do IoT, participei de todo o processo. E a gente já fez uma cartilha e escreveu, acho que vocês devem conhecer, e divulga para todo o corpo clínico, que diz respeito ao nosso comportamento. Tem muitas coisas que a gente acha que não está tendo um viés, mas tem. Por exemplo, eu, como vocês sabem muito bem que eu sou consultor da Merck, agora Procter & Gamble, para a área de saúde. Eu, como diretor clínico, não interferi em nada com a minha atividade, porém, eu não posso participar, está escrito para mim aqui, não posso participar de comissões institucionais onde medicamentos, materiais instrumentais, aparelhos, equipamentos, órteses e próteses ou similares sejam decididos. No caso aqui, é medicamento. Ok? Então, eu não posso participar de nenhuma comissão que vai aprovar algum medicamento. E eu sei disso, e procedo dessa maneira. Às vezes, a gente não sabe disso. Então, nós temos, e eu acho que o Einstein está nesse processo de divulgação, o HC tem, sei lá, seus 1000 médicos para divulgar e para que todo mundo saiba o que pode e o que deve fazer, para que não se comprometa pessoalmente nem a instituição em todos os processos que a gente tem que realizar. E você falou uma coisa muito importante, e assim, se a gente entender, a coisa fica simples. Assim, você tem esse vínculo, né? Ok, mas se você for tomar decisão com relação a esse vínculo, você não pode tomar decisão com relação a esse vínculo. É só isso. É só isso, gente. É simples assim, para instituições que tomam decisões relacionadas a materiais e medicamentos. Então, assim, desmistificar um pouco isso e ter a consciência dos vieses que a gente pode ter, cara, muitas das questões vão estar resolvidas. Uma pergunta, por favor. Em governança corporativa, você tem um tremendo problema com acionistas e tal, na hora que você está fazendo a reunião do board, né? Vocês têm um secretário de governança corporativa, que a função do secretário é essa: vamos discutir determinado tema, por gentileza, o senhor saia da reunião. Entendeu? A gente tem uma política... Vocês têm isso? Essa política também é nova, é recente. A gente tem uma política de conflito de interesse da governança. Isso. E todas as empresas onde os membros da governança do Einstein têm participação, né? E o caso do Klaus Lotenberg é um clássico, né? O Klaus Lotenberg hoje ele faz parte da diretoria, da mesa diretora, e ele é presidente da United Health. Então, todas as contratações que o Einstein faz com empresas do United Health para baixo, essas contratações o Cláudio não deve participar da decisão.
tem um diretor primordial que substitui ele, e as contratações com essas empresas são submetidas a um comitê de partes associadas, que a gente está chamando, onde se avalia se está de acordo com as condições de mercado, se não estão beneficiando essas empresas em função do seu vínculo, da sua associação com os membros da governança. Então, temos, é novo, né? Mas isso funciona no Einstein, é assim que funciona no Einstein. Tá? Viviane, partindo para a questão do hospital, é muito comum que você, por exemplo, peça uma cirurgia e eles têm que pedir autorização para a fonte pagadora para usar essa ou aquela prótese, por exemplo. E, geralmente existe uma lista tríplice, que nem sempre a lista tríplice da fonte pagadora coincide com a lista do hospital. Então, até então, a fonte pagadora pode dizer para você, olha, eu que vou pagar, eu quero usar marca A, B ou C. Fala para o médico. O médico fala, bom, eu prefiro a marca B e vamos que vamos. Hoje tem outro player na história, que é o hospital. Então, o hospital ele tem lá as suas preferências e tem a sua lista tríplice, que não necessariamente casa com essa lista tríplice da fonte pagadora. Como é que se resolve esse problema? Porque isso é um compliance estranho. Quer dizer, o hospital é que não deixa entrar a prótese X porque não está na lista do hospital, mas a fonte pagadora autorizou. Então, eu acho... Isso acontece no Einstein também? Não sabia que isso acontece também. Não sabia, estou sabendo agora. Na verdade, assim, as câmaras técnicas para alguns tipos de órteses e próteses surgiram em função disso. E nas câmaras técnicas, quando se decide lá comprar de 3 indústrias, necessariamente tem que estar negociado com a operadora. O reembolso dessas próteses, quando tem câmara técnica. Talvez tenha uma falha aí no processo que a gente vai ter que rever. Eu realmente, e aí acaba, eu acho que ou é o paciente que paga, né? Ou se decide pelo que vai ser melhor para o... O que acontece é que o hospital, os hospitais hoje, eles vão e negociam diretamente com o fornecedor, coisa que até um tempo atrás não acontecia. O hospital recebia a conta da prótese, da placa, do que quer que seja, bota lá uma porcentagem e cobra da fonte pagadora. Hoje existe um acordo, ele vai diretamente no distribuidor e já fecha isso por 1 ano. Então, se você, no meio do caminho, quiser colocar uma coisa nova, uma coisa mais tecnológica, enfim, e é um pouco mais caro, ou é mais caro, o hospital não autoriza, embora a fonte pagadora já tivesse autorizado. Então, eu acho que é uma questão de processo, do hospital de tentar... Não, então, mas aí como é que funciona? Como é que eu entendo que é a lógica do hospital? Aí o médico diz, olha, agora tem uma novidade no setor, tem uma prótese melhor. Entra para o setor de compras, para as câmeras técnicas, ou para o setor de compras avalia, e se for interessante para o hospital, coloca no rol dos produtos. Deveria ser essa a lógica, né? E aí negocia com a operadora. Mas, de fato, deve ter um descasamento aí no meio do tempo, né? Mas o fluxo deveria ser esse, né? Aqui, ó. Viviane. Aqui, ó. Mais alguma pergunta? Aqui, ó, Moisés, aqui, ó. Moisés, aqui, ó. Estou aqui na lista aqui. Ô, Viviane, parabéns pela sua apresentação, foi excelente. Eu acho que realmente essa relação tem que ser, de alguma forma, ter algum tipo de controle. Mas eu não entendo um pouco assim o compliance institucional. Por exemplo, assim, a gente vai organizar um congresso agora, o nosso próximo congresso vai ser em Fortaleza, que é uma cidade, teoricamente, no litoral, uma cidade turística, e algumas restrições se colocam. Ó, não pode anunciar que tem um show do artista local. Quer dizer, qual o benefício que a instituição SBOT vai ter? Né? É claro que sou associado, mas é uma coisa muito genérica. Qual a restrição em ter esse tipo de compliance institucional? Não estou falando em compliance pessoal, mas o compliance institucional. Então, de novo, tem a ver com a associação de imagem. As instituições, as empresas, elas querem dissociar os eventos científicos da diversão. É fato. Por quê? Porque chegou, há um tempo atrás, no passado, era muito associado a isso. Ia para congresso e para as diversões também, né? E não tem problema. Mas ficou
excessivo. E aí as empresas estão revendo isso e falam assim, não, agora é assim, a regra do jogo é essa, não tem, é só para o Congresso. É o mesmo caso de não poder pagar, você usar o mesmo palestrante para um outro evento, porque não pagou, porque não estava no escopo. Por isso que eu falo que as coisas não são uniformes. Uma grande empresa americana, dentro do Congresso americano, fechou uma rua e fez um show de rock no Congresso. Mas não estava no nome dela. Não estava como? Estava. Que isso? Eu estava lá. Olha, ela pôs um cartaz, mas na pontinha não estava o nome dela. Então ela ficou. Então ela fraudou. Aí é caixa 2. Aí foi um caixa 2. Gente, isso tem a ver com imagem. Isso tem a ver com a imagem que a instituição quer passar. Realmente não tem uma lei para isso. Não tem uma lei para dizer assim o que pode pagar, o que não pode pagar. As empresas estão tentando achar uma forma de dissociar a sua imagem as questões relacionadas a congressos que tinham gastos excessivos. É fato, é isso. É simples assim. Infelizmente, é simples assim. Mas por que chegou nesse ponto? Porque, de fato, era algo muito exagerado no passado. Viviane, eu venho dentro de um convênio, eu lembro que assim, o grande problema nosso, eu sou totalmente a favor do compliance, eu acho que tem que ter, mas eu lembro que o grande problema, além de todo esse problema que temos das órteses e prótese, tinha o problema do hospital. Que o hospital, além de cobrar a taxa de esterilização, se eu não me engano era 10%, eles tinham desconto de 20% em cima da nota fiscal. Como que o hospital trabalha esse compliance? Isso é conflito de interesse, porque ele está comprando mais barato e interessa para ele por lá dentro porque é mais barato. Toda a cadeia, de novo, assim, essa remuneração, o fee for service, é um terror, porque todo mundo ganha em função de quanto mais se consome, de preço. Então, até para o hospital, a lógica é muito louca. Por isso que fazer compliance no setor de saúde é muito difícil. A gente sofre bastante para tentar colocar mecanismos que destrua essa lógica. Mas, por exemplo, o hospital ele ganha em cima do preço do material. Então, qual é a lógica? Pensando numa lógica matemática, qual é a lógica do hospital? Ele vai querer comprar mais caro para poder ganhar mais. Então, tem toda uma questão aí que precisa ser revista no setor, que é a remuneração do setor. E vocês discutiram aqui muito isso, né? Os honorários do médico estão super achatados, as indústrias, de alguma forma, conseguiram fazer com que seus preços estão lá em cima, e se desviou. Então, essa questão de desconto de nota fiscal por fora, eu não acho que não existe. Tá? A gente já... Eu sei, mas é uma prática. Eu sei que existe essa prática. O que está erradíssimo. Está erradíssimo. Está tudo corrompido o setor. É propina isso, também está corrompido. Então, a máfia das próteses escancarou os problemas. Né? O hospital também não está livre dos problemas, não. Né? Você vai pagar um condomínio de um apartamento de um prédio, não está lá. Se você pagar com tantos dinheiro desse... Não, mas o problema é que esse desconto não aparecer na nota. Não. O problema desse... Não, o problema desse... Não, é por fora. É por fora. O negócio é tão promíscuo, é propina mesmo. O hospital paga para o distribuidor, sei lá. Isso que eu ouvi que acontece. Paga 80, mas ele coloca uma nota de 100 para cobrar a operadora 100. Não. Não era. Mas isso é fraude. Isso é fraude. Você negociar com o distribuidor, pagar 80 e ele te dá uma nota de 100, eu não sei nem como é que o distribuidor faz isso. Sinceramente, na contabilidade, esse distribuidor deve ser uma bagunça, porque ele não consegue. Não. Isso está falando do hospital, né? Não sei, não. Esse dinheiro não sei. Eu não sei te dizer. Eu não sei. Eu acho que não é assim. Mas eu imagino, né? Porque eu não conheço esse... Não, pode pagar. Então, e como é que é a matemática desse... Como é que é a contabilidade? Isso tudo é muito louco, isso. Eu não sei. Realmente não sei. Eu não sei. Pessoal, eu queria colocar uma última coisa aqui. Eu queria só colocar uma última questão, porque fica parecendo que cada empresa tem autonomia para fazer o compliance. Na verdade, eu me lembro que nós tivemos o fórum no Costão do Santinho, da SBOT, e foi falada toda a história de como surgiu, que foi um juiz de Nova Jersey que estabeleceu as regras do compliance americano
e que as empresas tiveram que adotar aquele compliance. Então, elas se adequam de acordo com o modelo de empresa. Mas eu acho que as regras do compliance foram estabelecidas pelo judiciário americano, até onde eu entendo, né? E aí na Europa tem um também, que é diferente do compliance americano. Então, assim, existe uma certa flexibilidade, mas a indústria não tem autonomia para definir as regras do compliance. Eu entendo assim. Agora, outra questão é a seguinte: a SBOT, nós médicos, nós temos assento no Instituto Ética e Saúde, que foi na época que foi proposto isso, né? Quer dizer, o presidente do Instituto foi até o fórum para abrir essa possibilidade, para que nós tivéssemos assento para justamente discutir essas regras. Porque, enquanto só a indústria estiver discutindo o compliance, ele não vai ser benéfico aos médicos de forma alguma. Então, assim, quer dizer, até onde nós também estamos negligenciando e estamos sofrendo as consequências disso. Quer dizer, nós não deveríamos ter o nosso compliance, a SBOT, né? Porque quando a indústria fala assim, não, eu vou trazer o convidado e você traz e pode usar aqui no meu workshop. Fala, não, a minha regra também não permite. Se a sua regra não permite, a minha não permite. Então, acho que toda instituição, a Vanessa quer falar, mas eu acho que toda instituição deveria ter compliance. Pode falar, Vanessa, fala depois do complemento. Eu queria falar um pouco sobre esse descasamento das regras de compliance. A gente percebe isso e se incomoda com isso. A gente teve algumas reuniões com a área de compliance de algumas indústrias. A gente está lá no Ética Saúde, onde a gente tem a possibilidade de dialogar com distribuidores, no sentido de começar a tentar equalizar as regras. Essa semana a gente também vai numa outra indústria que criou uma regra de quanto que pode remunerar para cada médico, dependendo da especialidade, dependendo da... A gente quer conhecer isso para ver o que faz sentido e começar a negociar regras comuns. As regras são descasadas e corre o risco de ter regras que não fazem sentido e as próprias regras se tornam abusivas, como se tornaram abusivos os desvios em algum momento. Mas eu acho que daí o Dr. Moisés estava falando antes do quanto esse movimento está acontecendo e os médicos também precisam se organizar para estar nesse movimento e conversar sobre isso, porque regras que não fazem sentido não podem ser aceitas, né? E aí, por exemplo, você deu o exemplo da classe econômica e classe executiva. Se você recebe um convite, mas é classe econômica, se isso for uma condição para você aceitar o convite, se não for de classe econômica, se não for de executiva, eu não vou. E se isso for uma condição, aos poucos, eu acho que o setor se autorregula. Isso eu imagino que não é uma condição. E talvez daqui a pouco vai virar normal ir de classe econômica. Alguma outra regra que não faz sentido e vocês começarem a não aceitar, assim eu não vou. Daqui a pouco a indústria entende que passou da mão, entendeu? Então, eles precisam repensar, porque assim, eles têm um interesse, né, em ter o relacionamento com o médico. E se a regra para manter esse relacionamento afastar o médico, eles vão perder o médico. Então, assim, eu acho que o papel dos médicos, e de forma organizada e conjunta, é muito importante para ajudar essa autorregulação. E eu acho que a gente um dia vai ter um compliance só. A gente tem buscado isso ativamente, conversando com os compliance officers da indústria, mas eu acho que cada um tem que fazer o seu papel. E os médicos têm um papel super importante. Pesou muito, mas está na mão de vocês a voz de falar, olha, isso é muito, isso é aceitável, entendeu? Eu gostaria de dar um depoimento confirmando, plenamente de acordo com você, e eu assisti um exemplo desse, lá nos Estados Unidos. Tá? Uma empresa e um médico brasileiro que ele tem uma facilidade enorme, bastante inteligente, convive bem nisso tudo. Ele falou assim, ele avisou para o pessoal da empresa, eu quero amanhã falar sobre compliance com vocês, porque ele notou que as regras estavam exageradas. E ele falou assim, eu quero falar e eu vou mostrar para vocês que compliance é para vocês, não é para nós. No dia seguinte, ele botou para quebrar e várias regras caíram. Olha só. É isso que você está falando. A gente refletiu muito para escrever algumas das nossas políticas. Ideia inicial, não pode mais receber, né? Gente, cai na real. Quantos médicos vão deixar de ser treinados, capacitados? E o Einstein
qualidade é um valor, né? Assim, o Einstein ele é reconhecido pela qualidade. Será que se os nossos médicos não tiverem mais esse incentivo, eles vão conseguir por conta própria se capacitar, se aprimorar no mesmo ritmo ou não? A gente vai, entendeu? Então, assim, aí eu falo do lado da instituição, que avalia o que se ganha e o que se perde. Não, eles podem receber, mas existem condições. Ele precisa ser transparente com a gente confia nele, ele confia na gente, e quando ele tiver que tomar uma decisão, a gente tem que ter um mecanismo de controle para convocar um fórum, delegar a decisão para alguém que tem independência e isenção para escolher, né? Então, assim, eu acho que esse diálogo, eu acho que é inevitável. Eu acho que a gente não tem volta. Então, a gente precisa ter um posicionamento muito claro e entender o que passou do limite e como que a gente retorna para um limite em que é uma negociação no fim, né? Estou querendo, você fica se metendo. Olha, eu vou ser breve porque a maioria das coisas já foram faladas. Nós estamos tentando fazer uma autorregulação. Nos Estados Unidos, a indústria, os médicos e os hospitais não conseguiram. Aí veio a justiça e diz, de hoje para frente vai ser assim, até $10 você não precisa declarar. Eles fizeram o viés econômico. De $10 para cima, eu preciso relatar que eu paguei a tua passagem até Paris, você foi de classe econômica, custou R$1.400 ou R$3.000, dei almoço domingo, segunda e terça e terminou meu papel. Fiz o principal. Ele declarou. E se o médico recebeu alguma coisa a mais, a justiça diz assim, devolve. E aí um monte de médico devolveu o dinheiro, era $100.000, o senhor tem 30 dias para devolver e eu quero os $100.000. Acabou. A justiça entrou. Nós não entramos nisso. A Câmara tentou fazer isso, transformar essa propina que houve para alguns, né, e denegriu a nossa categoria, né, e quis transformar isso em crime hediondo. Teve uma proposição no deputado que acabou não vencendo, que não era o caminho, né? O que aconteceu? A nossa sociedade, eu faço parte de um grupo da judicialização no Estado inteiro, como era a visão do médico? Os médicos vão fazer festa nesses congressos. O laboratório paga tudo. Nem sabemos se eles vão estudar alguma coisa lá fora. Isso que o povo estava sabendo do que está acontecendo, né? E nós estamos tentando uma autorregulação. O Conselho Regional de Medicina tem uma resolução em 2010, no momento do compliance americano, fez uma resolução. Tem alguns pontos discutíveis? Tem, mas é uma resolução. Os hospitais têm regras claras. Por um novo material, aquilo que foi falado. Moisés, você apresenta no corpo clínico, ele vai apresentar esse material, a comissão vai atender e vamos acrescentar isso também. Só tem essa fábrica que faz isso, então vamos ter que incluir isso. Então, as regras estão para ser. E nós temos que conviver com ela, não tem outro jeito. Né? E você falou uma palavra muito importante, né? A autorregulação. Né? A iniciativa privada, nós, né, todos aqui, fazendo proposições com uma agenda positiva. Né? Eu acho que é isso que o Brasil precisa, no final das contas. Né? E a gente se unir e tentar criar regras mais claras e que sejam minimamente adequadas para todos. Né? Mas era isso, eu acho que o assunto é polêmico. Obrigada. Bom, pessoal, eu queria agradecer a Viviane, acho que foi bastante esclarecedor. Eu acho que a Viviane deve estar acontecendo, vai acontecer, para quem tiver interesse, um curso de compliance, é um curso de ano inteiro. Você pode falar melhor do curso, mas eu vou falar pela SBOT. Em parceria com o Einstein, nós estamos só acertando como vai ser essa parceria, mas para quem tiver interesse, que vier pela SBOT, que for membro, que estiver em dia, vai ter um desconto, alguma coisa, algum benefício, quem tiver interesse em fazer o curso. Então, fala melhor do curso, que eu não sei exatamente. O curso é uma pós-graduação, eu e a Vanessa e eu acabamos de lançar essa pós-graduação, é uma pós-graduação em compliance na saúde. Então, na verdade, esse tema conflito de interesse é um tema, né, de uma série de outros temas que compliance aborda. Né? Então, a gente montou uma pós-graduação, onde a gente vai, em linhas gerais, né, falar sobre as leis, os regulamentos que existem, falar sobre o setor de saúde, a complexidade que tem nesse setor, falar sobre o que é um programa de compliance nos hospitais e nas indústrias, né? A gente vai chamar pessoas da indústria também para falar. E o objetivo é a gente passar um pouco a nossa experiência e, no final das contas, também
começar a fazer com que outras pessoas, como a Vanessa bem falou, comecem a questionar e construir regras mais claras, mais objetivas. Então, quanto mais gente entendendo o compliance e falando sobre isso e desmistificando e pensando que o compliance é para agregar valor e não para destruir valor, a gente vai criar um ambiente mais saudável. Então, aposta aí, quem quiser, está no site, depois a gente manda para o doutor Moisés a hora que a gente link. fechar esse acordo, aí eu coloco no site da SBOT e divulgamos para todos os meses, quem tiver interesse, tudo bem. Okay. Então, uma vez mais, agradecer a Viviane, dizer a vocês que a palestrante teve um problema e não conseguiu chegar a tempo, mas ela virá amanhã pela manhã falar sobre honorários, novas maneiras de remuneração médica. Eu acho que se o compliance for quente, essa palestra de remuneração vai sair fogo aqui. E eu acho que esse é o objetivo. Acho que todo mundo está de acordo que o que nós precisamos é participar. Não basta olhar, chorar, gritar, mas participar, discutir. O exemplo do compliance aqui foi claro. O Gleito falou, é a pura verdade. Quem foi o cara que falou foi o Simoni, que tem uma palestra fantástica. Então, acho que exatamente por aí temos que conversar, temos que mostrar que a gente existe. E um aviso, hoje, às 8 horas, no Gourmet Bar, que é o restaurante principal do hotel, é o jantar, então todos estão convidados. E você tem mais 2 avisos. Alguém perdeu um ticket de estacionamento? Placa FOL 6373? Bom, se vocês souberem de alguém que perdeu, está com a gente lá na frente. E quem não assinou a lista de presença também, eu peço por gentileza que assine lá na frente com a Fabiana, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a todos. Amanhã às 8 horas, todos aqui, por favor, sem atraso, para não perder a palestra da remuneração.